gente, sejam todos bem-vindos a mais uma novidade do meu canal no YouTube, o podcast. Aqui nós vamos debater os principais temas jurídicos do país, conteúdos exclusivos da docência e discussões com profissionais das áreas conexas ao judiciário. Não por acaso, hoje nós vamos falar dos 5 anos de vigência do nosso Código de Processo Civil, com o nosso primeiro convidado do podcast, meu querido amigo professor Mozar Borba. O professor Mozar é advogado, autor de livros, professor de cursos de pós-graduação e preparatórios para concursos e membro da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo. Está na sua 8ª edição dos Diálogos de Processo Civil. Seja bem-vindo, professor, meu dileto amigo Mozar. Muito obrigada por sua presença aqui no nosso podcast. Que honra estar participando desse podcast, principalmente por saber que sou o primeiro. Olha só, que honra para mim. Muito obrigado, boa noite, não, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos ouve, aí, independentemente do horário, e espero poder contribuir um pouco com essa conversa sobre essa grande questão que é o novo Código de Processo Civil, né? Saber o que de fato ele trouxe de mudanças, com tantas propostas, com tantas aspirações que ele tinha, o que realmente pegou, o que não pegou. É uma satisfação enorme lutar aqui com você. Exatamente. Você que é o concurso best-seller de vendas dos diálogos, já fica aqui a dica de leitura para os alunos, profissionais, concursandos. Só escuto elogios sobre sua obra, mas vamos falar do nosso CPC, que celebra este ano 5 anos da sua vigência, Mozar. Vamos lá. O que você acha? A ambição era muito grande em torno de um novo Código de Processo Civil para tornar os procedimentos mais eficazes, mais céleres, mais transparentes e acessíveis. Nós conseguimos alcançar essa finalidade, Mozar? Podemos celebrar esse objetivo inicial? Quais foram as principais mudanças no sentido positivo? Veja, sobre várias perspectivas, Lu, eu poderia dizer a você que o código ele é melhor do que o Código de 73. Sobre a perspectiva, por exemplo, acadêmica. Nós, professores, quando vamos explicar o novo código, a estruturação do novo código ela é muito mais simples, ela é muito mais didática, ela é muito mais intuitiva. Então, em sala de aula, a gente consegue se comunicar melhor sobre a parte processual, até mesmo para aquelas pessoas que não têm uma facilidade, digamos assim, um bom histórico dentro do processo civil. O CPC de 73 ele era mais árido sob a perspectiva didática. Me parece que o Código de 2015 já evolui em relação à comunicação, ele se comunica melhor, ele se apresenta melhor. Mas, como você falou, ele tinha ambições muito maiores, né? Ambições de trazer uma tutela jurisdicional mais adequada, ele aposta num sistema de multiportas, ou seja, lembrar a quem nos escuta que a lógica do Código de 2015 não é que tudo tem que ser resolvido necessariamente pelo judiciário, que a parte, quando está diante de um problema, ela tem que saber que existem outras formas de solução do conflito e não como meios alternativos, mas na busca da forma mais adequada para a solução do seu conflito. Então, o Código apostou na conciliação, na mediação, ele prestigiou a arbitragem e, sob essa perspectiva, Lu, eu posso lhe dizer que observar hoje o que são os SEJUSCs, né, os Centros Judiciários para a Solução de Conflitos, e o que foi há 5 anos, ou que simplesmente inexistiam há pouco tempo. Então, sob a perspectiva da autocomposição, da busca da solução consensual, nós evoluímos muito, mas ainda temos muito a crescer, melhorar. Mas se você pegar aquela primeira aposta, quando a gente começou, o Código entrou em vigência em 2016, e simplesmente não se sabia, de fato, sequer a distinção entre conciliação e mediação, e hoje você vê uma série de formas de autocomposição. Então, penso que nesse ponto o Código conseguiu plantar uma semente que está em desenvolvimento. A gente sabe que 5 anos para a realidade do processo civil é muito pouco, mas me parece que isso aí foi uma semente bem plantada. A outra semente que foi plantada foi a questão da constitucionalização da norma infraconstitucional, né? A gente usa com frequência em sala de aula a palavra neoprocessualismo,
que é pensar nos dispositivos do CPC para que eles, de fato, concretizem regras constitucionais, como a necessidade de decisão bem fundamentada, a proibição de decisão surpresa. Nós tínhamos no CPC de 73, como advogado, uma cultura de, muitas vezes, sermos surpreendidos com decisões judiciais que a gente não teve sequer a chance de influenciar na formação do convencimento do juiz. Simplesmente nós éramos intimados da decisão, toma isso aí o que você vai receber por hoje. Mas o código ele começa a estabelecer uma série de princípios e regras que proíbem essa conduta. Evoluímos nisso, mas me parece que ainda sofremos com um dos calos da nossa perspectiva jurisprudencial, que é aquele jargão que a gente usa na advocacia da jurisprudência defensiva, né? Defensiva. O código tentou melhorar isso, mostrando aos tribunais a importância do julgamento do mérito. Tem uma norma fundamental lá, né, no artigo 4º, a primazia do julgamento do mérito, mas me parece que algumas coisas ainda continuam bem difíceis sob a perspectiva de acesso aos tribunais superiores. Então, nisso, o Código tentou melhorar, traz uma série de inovações, mas ainda sofremos uma resistência aqui e acolá. Mas, de forma geral, continuo achando que a primazia do julgamento do mérito, nessa fase de transição, né, de 5 anos, como eu disse, é muito pouco, me parece que há, pelo menos, uma sensibilidade maior do judiciário como um todo, aqui eu estou generalizando, obviamente, do judiciário como um todo, de prestar mais atenção no direito que a parte tem de ser ouvida e poder influenciar na formação do convencimento do juiz. E a terceira questão relevante... Mas só antes da gente ir para a terceira, Mozart, só um comentário, que a escola neoconstitucionalista, ela teve seu berço aqui em Minas. Com certeza. Vários professores criaram essa teoria neoconstitucionalista daqui, o professor da PUC, querido Rosemiro Pereira Leal, um dos precursores da escola. E quanto à jurisprudência defensiva, entendo eu que é o grande receio de nós, operadores do direito, que ela volte ao longo desses anos com força, tal qual ela tinha na vigência do Código de 73. Concordo com você. A escola mineira, na verdade, é uma escola extremamente tradicional, né? Temos vários professores consagrados, históricos, desde a época de professor Hernando Fidelis, saudoso professor Hernando Fidelis, a professor Humberto Teodoro Júnior, né, que é praticamente o mestre de todos nós, até a nova geração. Exato. E, com certeza, e aí não é missa de corpo presente, você faz parte desse time, né? Obrigada. Mas vamos lá, para o terceiro. A terceira tríade, digamos assim, estrutural do Código foi apostar também na sistemática de julgamentos repetitivos, né? Ele deu uma turbinada no que se chama, né, de julgamento de causas repetitivas, que tem lá até uma previsão dentro do próprio Código para a formação de o que seria uma espécie de microsistema, o artigo 928, que fala lá do especial, extraordinário, repetitivo, e não só a previsão do julgamento dos incidentes em si, mas toda uma estrutura de aplicação e eficiência desses julgamentos repetitivos, né? Desde pensar como precedente obrigatório, né, que o STJ tem chamado, né, de precedente qualificado, né, ele tem chamado essa expressão para dizer que ele que deve ser observado pelos juízes e tribunais, mas você vê a criação de improcedência liminar em caso de julgamento repetitivo, a possibilidade de concessão de tutela da evidência em caso de julgamento repetitivo, a dispensa de reexame necessário, a dispensa de caução, a negativa de provimento liminar pelo relator, dar provimento liminar pelo relator com base em julgamento repetitivo. Então, não foi só, a previsão da existência de um microsistema repetitivo, mas toda uma série de ferramentas para que ele, de fato, fosse efetivada. Então, isso foi uma coisa boa que o Código trouxe, mas que, em relação aos números, ainda estamos dando umas patinadas, mas isso aí a gente fala mais para frente. Se eu tivesse que dizer assim 3 pontos que eu acho que o Código trouxe sob a perspectiva positiva, seria o sistema multiportas. Eu acho que isso abriu a visão da gente para a busca da solução da consensualidade. Nós, como advogados, sempre fomos treinados para o litígio, para o conflito. E, assim, na minha graduação, eu nunca tive aula de conciliação, mediação. Isso, para mim, era um... Também não. Eu era treinado para saber qual o recurso, qual é a ação. Então, nós éramos treinados para a briga. Então, a forma de autocomposição que me parece a mais
digamos, propícia para a solução da maioria dos conflitos, e a gente não era treinado para isso. E o código muda essa sistemática e traz também, aí, perdão de ter esquecido dele, a questão do princípio da adequação, né? O código traz uma coisa muito sofisticada para os advogados, então, para quem está nos assistindo e está começando a carreira profissional, está na fase ainda de estudar, lembrar dos negócios jurídico-processuais, que era uma coisa que todo mundo meio que dava de ombro, ninguém acreditava que ia vingar, e hoje nós temos uma série de leis concretizando, inclusive a expressão negócio jurídico-processual. Exato. Você vai ter a lei, o pacote anticrime, você vai ter a lei de liberdade econômica, a recente modificação com falência e recuperação judicial, já atos normativos da própria PFN regulando isso. Então, negócio jurídico-processual era uma coisa que todo mundo tinha uma certa desconfiança, mas de fato pegou. Ótimo. Então, nós tivemos os pontos positivos e agora nós vamos falar daquilo que não vingou. O que em 5 anos não pegou dentro da perspectiva do nosso Código de 2015. Você sabe que essa frase é uma frase que a gente usa na rotina, né? Lei no Brasil que não pega. Isso é uma coisa assim que dói na alma, né? Porque a gente imagina que nós criamos uma lei e que, de repente, ela cai no casuísmo de pegar ou não, é algo que de fato, meio que machuca. Mas, por exemplo, a gente desenvolveu bastante o Instituto da Reclamação. Quando a gente compara a reclamação que a gente tinha no CPC de 73, quer dizer, o CPC de 73 nem regulava a reclamação, mas nós tínhamos previsão de uso da reclamação estrita em tribunais superiores, em processos objetivos, controle de constitucionalidade, né, a DIN, a DPF, a DECOM. Mas agora, no CPC 73, o 988, ele generaliza o uso da reclamação, então ele permite que você proponha a ação de reclamação em tribunais para preservar garantias como julgamento repetitivo, cumprimento de decisões judiciais, usurpação de competência. Só que aí volta para aquela questão da jurisprudência defensiva, né? Quando você tenta acessar os tribunais superiores com a interposição de um recurso especial, de um recurso extraordinário, e ele é inadmitido na presidência ou vice-presidência do tribunal recorrido, aí você tem que entrar com aqueles agravos internos, né? O artigo 1030, parágrafo 1º e 2º. Quando seu agravo interno é inadmitido e você alega lá naquele agravo interno a distinção, né? O famoso, a gente está usando as expressões americanas, né? O distinguish, e aí quando a gente usa a distinção e ela não é acolhida, nós ficamos sem acesso ao Tribunal Superior. E aí, o artigo 988, no parágrafo 5º, ele diz que será inadmissível a reclamação antes de exaurir instância, só que as instâncias ordinárias. Ora, a contrário senso, quando eu utilizar todos os recursos cabíveis no tribunal recorrido, abre a via da reclamação. Me parece que era a interpretação mais lógica do dispositivo. O fato é que, por exemplo, no final do ano passado, a Corte Especial do STJ entendeu que não cabe reclamação, generalizou, não cabe reclamação para controle e aplicação de precedente qualificado oriundo especial extraordinário repetitivo. E aí, usando um querido professor também mineiro, o professor Dierle Nunes, ele diz: olha, eu não estou apegado à forma que eu subo, eu só quero subir, então me dê uma opção para subir. E aí a premissa seria o uso da reclamação, mas o STJ disse que não. E o que me preocupa, Luciana, e aí volta para aquela questão da jurisprudência defensiva, são os argumentos utilizados. E um deles foi o excesso de reclamações. Quando você escuta isso, você vê que é um problema do tribunal e não do jurisdicionado. Então, se o tribunal não tem condições de julgar tudo, vamos desenvolver formas, mas não impedir o acesso, né? Então, a solução, o professor Luiz Vamber sempre fala disso, a solução, muitas vezes, dos tribunais superiores é punir o jurisdicionado, ao invés de tentar melhorar, exatamente, ao invés de melhorar a prestação. Exatamente. Então, me parece que a reclamação foi algo que se esperava muito dela e ela meio que ainda não está sendo muito efetiva. Nós tivemos a modificação do código para repensar a execução. O grande problema hoje do judiciário, eu sempre vejo os embates sobre a quantidade de recursos e eu sempre digo, mas, minha gente, o grande problema do judiciário hoje, da prestação jurisdicional, não é a quantidade de recursos, mas sim a execução. As nossas execuções não são efetivas. E a gente tem um raio-x disso, que são os dados do CNJ, aqueles dados do CNJ em números. Quem estiver escutando esse podcast, acessa aí o Google e coloca lá CNJ em números, você vai ter acesso a um arquivo em PDF gigante, cheio de infográficos, fazendo um pente fino da justiça trabalhista, eleitoral, militar, federal,
de todos os estados da federação. Então, tenha a curiosidade de dar uma olhadinha lá e você vai ver que, por exemplo, o cumprimento de sentença, o tempo médio de duração entre petição inicial e sentença são 3 anos. Entre a sentença e o efetivo pagamento, cumprimento da decisão, são mais 3 anos. E Exato. quando você fala de execução de título extrajudicial, o tempo médio de duração entre petição inicial e pagamento são 7 anos e 11 meses. E veja que aí está incluída a questão da justiça do trabalho, que é conhecidamente mais rápida. Então, quando você tem um cenário desse, de uma prestação jurisdicional extremamente lenta na fase executiva, com frequência ocorrendo a famosa prescrição intercorrente, que é quando o credor não encontra patrimônio devedor e simplesmente não pode mais cobrar o crédito. Então, a gente tinha que repensar a execução. E uma das formas de repensar foi estabelecer lá no artigo 139, inciso 4, 536 e 297, a possibilidade de se valer de medidas executivas atípicas. No começo viralizou, você deve ter acompanhado a busca, a apreensão de passaporte, CNH, carteira cartão de crédito. motorista, isso. Exato. Mas aí a gente ficou num ciclo vicioso, né? O professor Rodrigo da Cunha brinca dizendo que a gente pede tanto a mesma coisa que daqui a pouco vão pensar que é medida típica e não mais atípica. Isso. Mas me parece que a gente ainda não evoluiu muito no instituto maravilhoso que repensa a execução, tentando dar mais efetividade. Tanto é que hoje os estudos buscam a desjudicialização da execução, a trazer, né, um projeto, por exemplo, como é o de Portugal, né, que você usa cartórios. Então, parece-me que a execução, a gente tentou melhorá-la, mas ela continua na mesma situação que nós tínhamos antes. Então, reclamação é um ponto que me parece que não andamos muito bem. A questão da execução, mas E a se eu tivesse que execução... dizer... Pode falar, Lu. E a execução, Mozart, porque você falou esse tempo médio, ou de 3 ou de 7 anos, com uma condicionante, que haja o pagamento. E muitas Exato. vezes esse Não ocorre. pagamento não ocorre, que torna o procedimento totalmente ineficaz, porque ele é infrutífero se não tiver a satisfação daquele direito constante do título. Exato. Mas se eu tivesse que dizer, Lu, a jabuticaba do CPC de 2015, sem dúvida nenhuma, foi o rol taxativo do agravo do instrumento. Aquilo ali não agradou a ninguém e ainda acabamos saindo com uma jabuticaba verdadeira, que foi o entendimento da Corte Especial do STJ, quando criou a famosa taxatividade mitigada. Mitigada, verdade. Ficou aí uma salada de fruta que a gente não consegue entender. E agora vamos, para nós concluirmos aqui o nosso podcast, fazer um exercício de futurologia. E aí, quais são as expectativas para o futuro, para mais 5 anos do Código de Processo Civil, Mozart? Eu espero que a gente repense as falhas do código, por exemplo, a questão da falta de eficiência dos julgamentos repetitivos. Por exemplo, a gente criou um incidente de resolução de demanda repetitiva, o IRDR. Aí os IRDRs estão sendo julgados pelos tribunais de justiça, temos mais de 500 IRDRs no Brasil, só que aí o Superior Tribunal de Justiça, pelo que tem previsão no próprio código, diz que quando o IRDR é julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, se for interposto um recurso especial, você vai ter que esperar o trânsito em julgado, você vai esperar o julgamento do recurso especial no STJ para só depois aplicar. Eu até defendo isso no meu livro, porque é o que está no artigo 987, parágrafo 1º, mas me parece que isso tira um pouco da autonomia dos tribunais, da importância dos tribunais. A lógica do IRDR foi dar aos tribunais locais e regionais a possibilidade de composição de conflitos com precedentes qualificados. Na hora que você diz que ele decide, mas a decisão dele, suscetível de recurso especial, não produz efeitos imediatos, é a mesma coisa de você dizer que a decisão dele é uma decisão café com leite, né? Ele está ali valendo, mas não vale, na verdade. Então, eu acho que a gente tem que repensar isso, continuar efetivando a questão dessa nova perspectiva do sistema multiportas, continuar desenvolvendo, até porque é uma questão meio sociológica, né, da gente começar a acreditar que isso é uma forma eficiente de composição de conflito. Os negócios jurídicos processuais, os advogados estudarem mais para entenderem essa ferramenta, para começar a utilizar dessas ferramentas no dia a dia. Então, você tem ainda advogados mais processualistas que têm utilizado com frequência negócios jurídicos processuais, mas uma grande massa de advogados que não estão muito próximos do processo civil, que sequer sabem dessa ferramenta. Advogados estudarem mais a questão da negociação, mais de neurociência, porque
me parece que serão vertentes para o futuro. E continuar lutando contra essa dificuldade que é combater a jurisprudência defensiva, uma vez ouvindo de um juiz instrutor, assessor de um ministro no STJ, fazendo uma brincadeira com aquela frase de Einstein, que é mais fácil você cindir um átomo do que mudar a cabeça de alguns ministros em relação à jurisprudência defensiva. Mas eu sou um otimista, Lu. Então, também sou. Eu acredito que a gente vai continuar evoluindo. Com certeza. De toda forma, foi uma alteração muito bem-vinda. Entendo que a gente tem mais a comemorar do que a reclamar. Então, nós Sem vamos dúvida. concluir o nosso podcast de hoje. Vou te agradecer imensamente por ter aceito o convite para ser nosso primeiro convidado desse podcast. Espero que encontrá-lo em outras oportunidades. Nós que somos amantes do processo civil e sempre tem um tema novo, uma nova decisão, não é, Mozart? Para a gente poder trazer aqui e discutir com os nossos ouvintes. A vocês que nos escutaram, que vão nos escutar, acompanhem no canal, ativem aí o sininho que está sempre com novidades. Obrigada, Mozart.